presidente, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui hoje, porque é um tema que eu sempre procurei desenvolver dentro do Corpo de Bombeiros. A minha área específica é mais na parte de mergulho, mas aqui no Corpo de Bombeiros, desde o ano de 95, final de 94, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com os cursos de guarda-vida e na parte de mergulho. E sempre foi uma preocupação grande de minha parte, porque eu lia sempre alguma coisa. Eu gostaria também de dizer que é um prazer estar conhecendo aqui a cúpula da Sobrasa. Então, para mim, é um prazer e uma honra. Eu me formei no Rio de Janeiro e eu acompanhava o trabalho da Sobrasa na época, juntamente com as leis que estavam sendo confeccionadas no Rio, Bahia e Pernambuco, mais precisamente sobre o guardião de piscina. Então, eu atualmente sou tenente-coronel, comando o quartel de Caldas Novas do Corpo de Bombeiros, aonde que, acho que todos aqui já viram falar em Caldas Novas, aonde que é o maior potencial em piscinas no nosso estado. Então, como nós não tínhamos legislação pertinente, nós do Corpo de Bombeiros, sofríamos muito com isso. Então, incidentes, foi uma palestra muito rápida, somente 10 minutos, incidentes em piscinas em Caldas Novas. O histórico. As atividades de prevenção em piscinas em Caldas Novas teve sua origem no ano de 97, quando foi criada a unidade do Corpo de Bombeiros. A partir daí, começou a se despertar nos empresários, donos de clubes e hotéis, a necessidade de ter profissionais que trabalhassem nessa área. Então, foi desenvolvendo, foi tendo o guarda-vidas civis, foi tomando um corpo. Só que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que nós não tínhamos legislação que obrigasse a esses estabelecimentos a terem a função do guarda-vida, o salva-vida ou o guardião de piscina. Eu observava em outros estados, como no Rio de Janeiro, como eu disse, Pernambuco, Bahia, tinha a função desse profissional. Onde que eu acompanhava lá a estatística da Sobrasa, que aonde tinha esses profissionais, diminuía muito o índice de morte nas piscinas. O que eu achava complicado era que os donos de clubes de hotéis tinham segurança para cuidar do patrimônio, mas não tinha o profissional para cuidar do nosso maior patrimônio, que é a vida. Todo mundo aqui sabe, não adianta nada nós pegarmos um afogado, colocar dentro do carro e levar para o socorro especializado. Isso não vai salvar ele. O cara tem que saber o que fazer, naquele momento usar as técnicas corretas e depois, posteriormente, remover. Primeiramente tem que respirar, senão, todo mundo sabe, morre. As nossas dificuldades. No ano de 2005, foi a primeira tentativa que nós tivemos no quartel de implantar a legislação do guardião de piscina no município. Só que foi muito frustrante. Aqui eu não tenho que esconder nada de ninguém. Normalmente os vereadores são eleitos por grupos. Grupo A tem o seu representante lá na Câmara Municipal. Os vários representantes. Nós chegávamos com o projeto bonitinho, na hora que chegava lá, eles iam contra. Por quê? Porque iriam onerar a folha de pagamento dos donos de hotéis e clubes. Isso é uma vergonha. E teve uma época lá que tinha uma vereadora, que ela era avó. E eu fiquei meio nervoso e falei assim para ela: qual o preço da vida do seu neto? Ela falou: você não pode fazer isso comigo. Eu falei assim: posso sim. A senhora sabe que morrem crianças, principalmente, constantemente aqui no nosso município, e vocês não estão tomando providências. Eu falei: qual o preço da vida do seu neto? O clube depois vai pagar a indenização para vocês. Aí, como bom infante que fui, né? Não recuei, frente perto da guarda e avancei. Beleza, a gente volta depois. Mas na próxima legislatura, novamente, embarreirado de novo, senhores. É muito decepcionante. Você está tentando, porque é o seguinte: se o cidadão sai de Brasília para ir para Caldas Novas, chega lá, ele paga o ingresso para entrar no clube. E
Teoricamente, o clube tem que oferecer segurança para a pessoa. Seu filho vai e morre na piscina, afoga e vem a falecer. Essa família, senhores, vão retornar em Caldas Novas? Se a cidade é turística, depende disso. Infelizmente, o brasileiro fecha a porta depois que é assaltado. Isto é, eles tiveram que pagar muitas indenizações para enxergar que era melhor eles terem o guarda-vida. Isso aconteceu em vários clubes e hotéis de Caldas Novas. Então a primeira dificuldade foi lá no município que eles embarreiravam a criação dessa lei. Porque nós não tínhamos, porque o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, nós temos que estar calcado numa lei para exigir. Se não tinha lei nenhuma, como é que iria obrigar? Colocava quem queria, infelizmente. E teve uma lei recente agora, tem duas, tem uma nossa NT 16, que o Patrício deve ter falado para os senhores, e essa lei aqui do Estado desse ano. Eu acho que todo mundo acompanhou aquele clamor de janeiro, da morte do menino lá em Caldas Novas, um em Brasília e outro em Belo Horizonte. Todo mundo acompanhou aquilo lá. Aquele clamor todo resultou nessa lei de um deputado aqui do nosso estado, que eu achei que ele foi muito oportunista só para fazer nome. Tem um parágrafo primeiro que fala o seguinte, essa lei, 18.397, é obrigatória a permanência de, no mínimo, um guarda-vidas durante o horário de uso das piscinas coletivas. Até aí tudo bem. Olha o parágrafo único. Piscinas coletivas aquelas instaladas em clubes, escolas, associações, hotéis, parques públicos ou privados de uso coletivo e demais estabelecimentos congêneros. Então tem que ter, certo? Ressalvadas as piscinas coletivas instaladas em condomínios verticais e horizontais. Aquele menino que faleceu em janeiro lá em Caldas Novas, ele estava no condomínio vertical. Então lá não precisa. Tem condomínios lá que tem 320 apartamentos, com 8, 10 piscinas, não vai precisar então? Isso aqui está remando contra a gente. Ó. Fiz a reclamação formal para esse deputado, que falou, eu não vi por esse prisma. Viu sim, eu acho que tem grupos por trás disso aqui. Não vamos ser utópicos não. Teve alguma coisa por trás disso aí. Então são coisas que deixam a gente triste. Mas a nossa NT16 está bem mais completa e nós vamos comprar em cima da NT16. Clubes e hotéis que possuem atualmente guarda-vidas. Rio Quente Resorts. Isso começou lá no 97, 98, 2000 e 2002, vários clubes já tinham. Rio Quente Resort, Grupo Privé, que são vários empreendimentos, que é o Walter Park, tem o Grupo Privé, tem o Náutico, tem os hotéis dele, então tem guarda-vidas em todos os lugares. Rio Quente Resorts, esse primeiro lá de cima, é a pousada do Rio Quente, todo mundo conhece ela. Os missionários, inclusive, teve uma época lá ministrando curso, eles têm bastante guarda-vidas, é um trabalho muito bonito que eles fazem lá, que realmente, saídas de toboágua, sempre tem guarda-vidas que prestam socorro, que evita de ter acidentes, porque eles enxergaram, assim, depois de acontecer, que é melhor eles prevenir do que pagar a indenização. Então, socorre na hora e vão ver o que dá. O grupo de Roma, que tem vários empreendimentos, tem o Fiore, o Hot Wave, o Splash, são vários. Então, o grupo de Roma, que é da empresária lá, deputada federal, Magda Mofato. Lagoa Quente também, com um empreendimento muito grande, tem vários guarda-vidas lá. CTC, Golden Grove, Hot Springs e outros. Outra coisa importante que eles fizeram depois também, senhores, eles têm hoje técnicos de enfermagem trabalhando também nesses lugares, não somente o guarda-vida. Então, se for pequenos incidentes, coisa que tem muito nos clubes, muito, principalmente em cima dos brinquedos. Toboágua são um pouco radicais, sempre machuca, tem corte, então eles têm uma estrutura de técnico de enfermagem, se for necessário, eles chamam o bombeiro ou o SAMU para levar para o pronto-socorro. Mas eles têm carro também, coisas mais leves, cortes, pequenos, um dano menor. Eles levam mesmo diretamente para o socorro especializado. Então, todos os lugares, esses citados aí, possuem guarda-vidas e tem o técnico de enfermagem.
Isso aqui eu peguei uma estatística por baixo lá, com pessoas que cuidam dessa parte de clubes e hotéis, porque sempre tem os encarregados, né? Então lá, eu peguei basicamente 2013 e 2014. O Rio Quente Resort só me passou esses dados aí, senhor, 334 e 309, só que aí ele colocou um geralzão. Então aí não é só princípio de afogado, aí tem quedas, tem fraturas, hemorragias. Outra coisa que acontece muito, os toboáguas. Tem uma pessoa que libera lá em cima, alguém vai e trava, aí o menininho vem descendo, ele gira e fica de frente, bate a face, a boca, machuca, quebra os dentes. Isso acontece demais lá. Aí tem até alguns odontólogos cadastrados que o clube sabe do telefone dele, já manda direto para lá. Incidentes hoje com toboáguas é um dos grandes vilões nossos lá. São vários brinquedos, inclusive alguns mais radicais, tem até lesão de coluna, é complicado. Então, as pessoas sempre buscam isso, mas informa qual a posição tem que ficar. Infelizmente, alguém descumpre isso aí e desce a forma errada e acontece os acidentes. Então, no SESC 327 também é geral. E o 85, só para você ter uma ideia, o Rio Quente Resorts recebe por ano mais ou menos em torno de 1.500.000 pessoas. O SESC, 900.000 pessoas. Isso passa durante o ano. Agora, esse do Náutico para baixo, Golden Golf, Lagoa Quente de Roma, são só princípios de afogamentos. Isso aí que é o supra-sumo do que acontece lá. Isso, todos esses locais, senhores, têm os livros que registram todas as ocorrências. Então, são princípios de afogamento. Graças ao trabalho dos guarda-vidas, evitam muitas mortes. Isso nós temos de 2013 para cá. Mas no passado, aconteciam muito mais incidentes, só que eles não divulgam. Infelizmente, os grupos fortes dominam a mídia. Caldas Novas não quer que saia essa estatística. Isso aqui é ruim para o negócio, para o empreendimento. Então eles escondem. Mais à frente vocês vão ver um quadro de mortes registradas pelo Corpo de Bombeiros, atuado por nós. Fora a que nós não sabemos o que acontece. Certo? Então, esses, todos no Náutico 33 e 25, 2014 até agosto agora. Então, são princípios de afogamentos. Ok? Mortes registradas em piscinas em Caldas Novas, atendidas pelo CBMGO, que nós realmente fomos lá pegar as vítimas. Entre os anos de 98 a 2014, que nós registramos, senhores, 21 mortes nas piscinas de Caldas Novas. Isso, para uma cidade que vive do turismo, é extremamente negativo. Infelizmente, lá, tem algumas piscinas, alguns clubes, maioria aqui, senhores, em torno de 80%, crianças. Os outros, normalmente, são idosos, que vão para as piscinas em horários diferenciados. Um exemplo, tem uma senhora de Curitiba que faleceu em um hotel lá, às 6h20 da manhã. O que acontece quando a pessoa vai para água quente? Vaso de natação. O que acontece com a pressão? Cai. Fica mole dentro da piscina, não consegue levantar. Sozinho na piscina, morre. Afoga e morre. Outro mal que existe lá, como não tem a função do guarda-vida em alguns lugares, eles constroem aquelas malditas piscinas com degraus. Senhores, isso é lamentável. A criança fica aqui, está dando pé. No próximo não dá mais. Não tem ninguém vendo, afoga. Quando vê, já era. Tenta reanimar, massageia, ventila, leva, e não adianta. Todo mundo sabe. A grande maioria são crianças, mas com o advento da NT16, eu acho que esse quadro será revertido, como foi criado lá no Rio de Janeiro, a lei do guardião de piscinas. Eu lembro até uma estatística, Coronel, que na época falaram que diminuiu em 95% a quantidade de mortes em piscinas.
Por quê? Só funcionava com a presença do guardião de piscina. Esses outros acontecia com o quê? A hora que não estava, que pessoas infringiam a lei. Se tiver, está tudo certo. Então, se cada um fizer a sua parte, os clubes entenderem que o nosso maior patrimônio é a vida, nós vamos ter segurança. Eu acho que todo mundo quer isso. Qual é o objetivo principal do Corpo de Bombeiros? Fazer a segurança de todos vocês, todos nós. Esse é o nosso objetivo principal. Assim também, os empresários têm que entender isso, que é melhor ele proporcionar segurança do que ter uma ação em cima dele. Teve um clube lá, que teve uma criança que morreu. Era um pai separado da mãe, e o pai era um perito de São Paulo. Depois pesquisou tudo, vai pagar uma indenização violenta, que viu que é muito mais fácil ele ter a presença de um salva-vidas. Vai sair muito mais barato para ele e melhor para o empreendimento. E outro fator, senhores, a mídia negativa de uma morte, ela é extremamente desgastante para as instituições dos hotéis e clubes. Certeza absoluta. É melhor ele proporcionar segurança que ele vai ter mais retorno financeiro. Isso é óbvio. Aí alguns estão aprendendo, apanhando, mas estão aprendendo. Agora, com o advento da NT16, nós vamos chegar firme lá e vai ter segurança nas piscinas. E isso é o que o Corpo de Bombeiros necessita. E mais Caldas Novas, que é a cidade que vive em função das suas águas quentes. E muito obrigado a todos.